e estamos aqui para mais uma reunião do Simple Research Group. Hoje é uma reunião, para quem está acostumado a vir aqui para o YouTube, sabe que a gente costuma postar as reuniões do Journal Club, que é um projeto dentro deste grupo, mas hoje, na verdade, é uma reunião extraordinária. A gente está fazendo, para quem não conhece, né, primeiro o Simple Research Group é um grupo de pesquisa com foco na epidemiologia, prevenção, estudos de ciência da disseminação e implementação, principalmente na área do esporte e da atividade física. E a nossa ideia aqui com esse projeto, com essas reuniões, é justamente fazer um pouco de divulgação científica, né? E hoje, particularmente, a gente vem trazer aí alguns resultados de algumas pesquisas que estão sendo conduzidas pelo grupo e por colaboradores. Então, daqui a pouco, os autores aí vão falar um pouquinho mais. A gente vai hoje conversar um pouco sobre corrida de montanha ou corrida de trilha, muito com base no artigo que acabou de ser publicado pela Fernanda, com orientação do Luiz Espanhol e do Caio, né, também. Mas também lembrando, para quem não costuma participar aqui dessas reuniões, que esse material, né, que o artigo científico, ele serve como um pano de fundo para a gente discutir outras coisas. Então, eu costumo usar a frase que a gente sabe como a reunião começa e a gente nunca sabe como termina. Porque às vezes a gente vem crente que vai comentar alguma coisa específica e daí surge outra pergunta e a gente começa a discutir outra coisa. E a ideia é essa mesmo, tá, gente? Para quem está no YouTube, eu vou colocar daqui a pouco. Calma aí que eu sou meio assim, devagar aqui na internet, mas daqui a pouco eu coloco o link para vocês virem para o Zoom, porque a ideia é que a gente converse aqui no Zoom mesmo. Então, fiquem muito à vontade para abrir os microfones, falar aí o que vocês, né, têm de curiosidade sobre a pesquisa. A Fê vai começar falando um pouquinho, né, sobre como eles conduziram essa pesquisa, e aí depois vocês fiquem à vontade para interagir, tá bom? Não vou falar mais muito, para a gente não perder tempo, porque eu acho que essa reunião vai render. A gente costuma ter aí uma horinha de reunião, mas estou achando que hoje a gente passa. Então, boa reunião para todos. Fê, é contigo. Obrigada, Ana. Eu coloquei o link lá no Zoom, no YouTube do Zoom, se o pessoal quiser entrar. Então eu vou começar daqui a pouco só para avisar todo mundo. Daqui a pouco o Luiz também está entrando, está chegando. O Paulinho também do La Mission ficou de participar. Então, como a Ana falou, a ideia é a gente apresentar alguns dados, os principais dados das nossas pesquisas, né? Que começou esse projeto especificamente em 2019. Então, durante um ano, a gente fez uma coleta, né, das principais lesões relacionadas aí à trilha. E durante um ano, então, a gente fez a coleta em provas de corrida de montanha, também através de rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, menos, né? E o que a gente conseguiu, né, os respondentes dessa pesquisa foram cerca de 1.068 corredores que participaram de 24 estados do Brasil, então foi muito legal, porque a gente teve uma participação bem importante aí de toda a região. E falando especificamente, né, por que que a gente quer fazer esse tipo de pesquisa? Por que que é importante a gente fazer esse tipo de pesquisa? Porque a partir dos dados, né, do conhecimento de quais as principais lesões, de como o esporte se comporta, é que a gente consegue desenvolver melhores estratégias de prevenção de lesão, né? Esse é sempre o grande objetivo, ou se de prevenção, ou pelo menos diminuir, né, os riscos inerentes a qualquer prática de esporte. E a gente chegou a um dado, né? Então a gente fez a pergunta. Então, quando você faz a pergunta e a pessoa responde no momento, a gente fala que é a prevalência pontual. Então, se eu perguntar hoje, quantas pessoas, por exemplo, aqui na live tem lesão? Então, o que a gente conseguiu, né? O que a gente teve de resposta foi que cerca de 39,2% ou 40% das pessoas naquele momento possuíam alguma lesão que relacionavam à corrida de trilha.
E aí, alguns dados também interessantes, né, com relação à pesquisa, que até corroboram algumas coisas, alguns achados que a gente até sabe, os próprios organizadores de prova, treinadores, né, a maioria dos corredores eram homens, né, cerca de 60%, e a idade em torno de 39 e 40 anos, tá? 39 a média para os homens, 40 anos de média para as mulheres, então entre 39 e 40 anos. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Boa noite, Paulinho Lamin. Obrigada por estar aí participando com a gente. Boa noite, tudo bem? Que agradeço o convite. Tudo. E Muito você? interessante estar Obrigada. aqui com vocês. Muito bom. Bom, vamos lá. Falando mais sobre os nossos achados, por exemplo, a gente também perguntou com relação, acho que isso é interessante até para colocar aqui para o Paulinho, né? Qual que é a distância de maior, de preferência, né, dos corredores? Então, a maioria colocou que a distância de prevalência é meia maratona, né, ou 21 quilômetros. Isso é interessante só para a gente ter uma ideia, porque hoje a gente sabe que o que mais chama atenção, eu posso estar errada, mas são as grandes distâncias, né? Então, particularmente na nossa pesquisa, mais de 50% escolheu a meia maratona ou 21 quilômetros como a distância de preferência de prova, né? Então, isso é um dado também interessante. Oi, eu posso fazer um comentário com relação a isso, de experiência que a Claro, gente tem aqui na La Mission? com Apesar de certeza. ser as maiores distâncias serem as mais desejadas, é onde a gente tem menos atletas em condições de participar ainda. Uhum. Na La Mission na última edição, no 80 quilômetros, nós tivemos 350 atletas, no 55, 400 atletas, e no 15 quilômetros, por exemplo, a gente teve 1.100 atletas. Então, a gente tem bem mais atletas em condições das menores distâncias, escalonando, né? Subindo os degraus ali das maiores distâncias ainda. Então, apesar de ser mais desejada, aparentemente, a gente tem, pelo menos essa é a minha percepção, a gente ainda Uhum. tem menos atletas em condições de executá-las. Ah, legal. E eu acho que também entra nessa questão, bom, claro, né, o tempo de preparação, mas também a disponibilidade, né, para você treinar, né, para uma longa distância, né, disponibilidade de tempo, associar isso ao trabalho, né, e aí eu entro também num fator, num dado que a gente teve, que a maioria dos corredores corre no asfalto. Então, 3 vezes, de 2 a 3 vezes na semana no asfalto, e uma vez por semana vai para a trilha, até pela dificuldade. São Paulo, Rio, Minas. Minas acho que até um pouco mais fácil, né? Aí onde você está é o quintal da sua casa, né? Mas São Paulo, Rio, a gente treina no parque ou, né, na rua. Então, esse é um dado também interessante. A maioria dos corredores vai treinar no asfalto. Ô, Fê, Ah, posso fazer um comentário? Que eu acho que claro. tem muita relação com especificidade de queixas e coisas do gênero, né? Falando aqui até em relação aos nossos dados da La Mission, só para fazer uma distinção para a galera, né? A Fê está apresentando os dados do trabalho dela, geral, que contemplou ali os 24 estados, né? Participantes ali com uma boa representatividade nacional, mas a gente também tem um trabalho que se iniciou na La Mission em 2023, né? E a gente tem dados específicos dessa prova que contempla de pequenas distâncias a ultra distâncias, né? Então, apesar da gente ter ali aquele nicho, uma coisa que me chama muita atenção quando você fala isso, primeiro, é uma característica, principalmente dos grandes centros, né? Eu tiro por ser corredora de montanha também boa parte dos meus treinos, infelizmente, eu faço inclusive em esteira. E aí, quando você puxa, por exemplo, para um quadro em que pós-prova no La Mission, uma das principais queixas dos corredores envolveu a região do joelho e coxa, né? Indo ali mais falando de fadiga muscular, lesão muscular até, né? Por, enfim, uma atividade super extenuante. É muito provável que boa parte desses atletas não tenham condições ideais, falando em especificidade de treino, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a gente fica ali focando em
vou fazer corrida de montanha, vou treinar subida, vou ficar na escada. Cara, a descida, ela arrebenta, né? E a falta como é que eu posso dizer, familiaridade com essa especificidade de treino é algo que a gente, como profissional da saúde, precisa ponderar, o treinador precisa ponderar. Não é que não vai poder fazer, né, o treinamento, é que até o próprio atleta, na escolha da distância, né, Paulinho, não dá para você fazer uma Y, por exemplo, o cara que faz 100 quilômetros na Y não faz 80 na La Mission, entendeu? Que é uma prova mais plana, mais rolada, não faz 80 na La Mission, né? Eu acho que entender sobre essa especificidade, essa carência mesmo de condição de todos nós, ou de boa parte dos corredores, acho que a gente precisa ponderar até na escolha da prova, da distância, né? Da complexidade de algumas provas, enfim. Como exemplo, a gente tem o campeão dos 80 da La Mission, com tempo de 11 horas, e o campeão da Paraty UTMB, com as mesmas 11 horas para 110 quilômetros. Exatamente, exatamente. A complexidade, a parte técnica e altimetria, né, ganho altimétrico das provas é muito diferente. Acho que essa é uma característica muito importante da corrida de montanha, né? Não é assim, eu faço corrida de montanha e eu corro em qualquer lugar. Não, tem muita diferença. E a característica do terreno, ela castiga, ela imprime uma demanda muito específica, né? Tanto em exigência de treinamento, quanto em demanda ali sendo mais extenuante ou menos extenuante para os tecidos, regiões do corpo, enfim. Perfeito, Naira. E no nosso estudo, diferente também, tem um grande grupo, né, conduzindo estudo a longo prazo na África do Sul de corrida de trilha. Um dos orientadores também foi orientador do Luiz, e eles, na revisão, uma revisão viva, né, que eles fazem, a cada ano eles vão acrescentando os estudos. Então, lá, a primeira região, né, a região de maior lesão foi o pé, mas eles consideram também lesões dermatológicas. E a nossa aqui foi o joelho, a principal região, né? Então, talvez tenha alguma relação também com isso que você está colocando. Perfeito, a especificidade e você, né, tentar mimetizar, se não conseguir treinar no terreno adequado, né, da melhor forma possível, pode ser uma boa estratégia. Deixa eu ver. O Luiz está aí, não sei se ele vai entrar agora. Já tô com a mão levantada. Ah, tá. É que eu não reparei aqui. Se deixar, eu começo a falar e não paro mais. Não, eu tô brincando, eu vou tentar me controlar. Tudo bem, pessoal? Desculpa o atraso. Eu tive um imprevisto na USP, eu tive que cobrir a supervisora do estágio lá. Então eu tive que ir para a USP atender, e aí eu achei que ia dar tempo de chegar a tempo, acabou não dando. Eu podia ter começado de lá, mas já estava no meio do caminho, não tinha nem como voltar. Então desculpa o pequeno atraso aí. Depois eu acho que eu vou dar um contexto assim geral, mas começou a entrar no papo assim de especificidade e a especificidade não só do treinamento, mas a especificidade de algumas coisas que podem aparecer no quesito lesão. Eu acho que vale a pena caracterizar algumas coisas aqui. Então, nos estudos epidemiológicos que a gente tem conduzido, quando eu digo a gente, o Grupo Mundial mesmo tem conduzido nos seus países, etc., a definição de lesão é uma definição bastante abrangente. Tanto é que a Fernanda acabou de colocar aqui que nessa revisão, né, viva, aberta, né, eu acho que em português o termo melhor seria revisão aberta, né, enfim, ela não tem um desfecho de data para terminar, né, eles vão atualizando de tempos em tempos, eu acho que essa específica é anual. De qualquer maneira, o que eles apontam lá é que lesões relacionadas à corrida de montanha, quer dizer, entra um monte de coisa, né? Nós aqui, a gente está mais interessado com a questão musculoesquelética, apesar que a nossa definição de lesão atende e segue a definição mais aberta também. Então, por isso que, inicialmente, quando a gente começar a falar aqui problemas de saúde, é por causa disso. A gente está abrangendo o problema de saúde de maneira geral. Mas o interesse nosso aqui do Simple, e é lógico que outras pessoas podem surgir com interesses distintos, mas no momento nosso interesse maior é com lesões musculoesqueléticas, né? Mas então, quando vocês lerem os documentos, né, se atentem, é interessante se atentar a esse detalhe, porque eu falo assim, nossa, mas é tão diferente do que eu estou pensando, talvez esteja pensando só em musculoesquelético. Né? Então, quando a gente pensa só em musculoesquelético, pode ser que fique um pouco mais parecido com o cenário
que vocês consideram, né? Então, normalmente a gente considera uma lesão alguma coisa que gerou um sintoma que teve algum impacto, mínimo que seja, ou no treinamento ou na performance durante uma prova de corrida. E ponto, essa é a definição. Então, se o cara tem uma bolha, beleza, já tá caracterizada como uma lesão, mas nesse caso é uma bolha, então é uma lesão dermatológica, tá? Por muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas dor muscular de início tardio poderia entrar como uma lesão, e eu acho que não é uma lesão. É isso mesmo. Então entraria, pode entrar como lesão nessa definição, mas quando a gente leva para a classificação de lesão musculoesquelética, provavelmente ela sai. Então o jeito que a gente está caracterizando quando a gente vai reportar os resultados é importante que fique assim também. Mas para epidemiologia é bom que a gente considere tudo, para a gente poder entender o impacto que os problemas de saúde geram na sociedade, né? Então essa que é a ideia do nosso estudo também. Quando a gente fala de lesão musculoesquelética, uma das coisas que eu notei lá na. Então, daqui a pouco eu falo do contexto, mas uma das coisas que eu notei lá na Holanda que eu achei bastante interessante e que eu tenho notado com os nossos dados aqui, Fernanda, me corrija se eu estiver errado, pro teu estudo do mestrado, e Pamela, Luiz Augusto, me corrija se eu estiver errado para os estudos mais atuais, que é o seguinte: as principais lesões, quando a gente fala de diagnóstico, e agora eu estou falando de corrida geral, e eu estou pegando essa corrida geral e vou trazendo aos poucos para a corrida de montanha. Normalmente elas estão no pé e perna, né? Quando a gente fala de diagnóstico, então quando eu falo assim, ó, eu vou dar um nome médico para essa lesão. Mas aí você já deve ter pensado assim, poxa, mas na prática eu ouço dizer pra caramba que as principais lesões ocorrem no joelho. Calma, eu tô falando de diagnóstico. O joelho é uma região enorme, tudo bem, tem regiões maiores, mas pô, o joelho é uma região enorme em que eu posso ter vários diagnósticos lá, né? Então, a hora que eu agrego os diagnósticos por região anatômica, o joelho ganha. Entendem isso? Então, ao que parece, a principal região lesionada, ou que tem a maior parte dos diagnósticos, caramba, como é que eu vou tirar isso? Depois eu vejo. Esse joinha que aparece automático, eu já tinha tirado e ele apareceu aqui, sei lá por quê. Dos diagnósticos, a região que mais recebe esses diagnósticos é o joelho, apesar de que quando eu vejo o diagnóstico mais frequente, ele está ou no pé ou na perna. Só que são lesões assim, ou soa muito comum ver lesões como tendinopatias, síndrome do estresse, né, seja da tíbia ou seja de outra região do corpo. E o interessante é que quando a gente começou com a corrida de montanha, a gente viu que não tinham grandes diferenças a não ser a entorse de tornozelo. Então, para quem não sabe, a entorse de tornozelo, quando eu junto todos os esportes, pelo menos até a última vez que eu vi isso, quando você junta todos os esportes, a entorse de tornozelo, se não é uma das principais lesões dos esportes. Quando você junta todos os esportes. Aí, lógico, cada esporte tem a sua especialidade, e quando eu estava falando de corrida geral anteriormente, né, sem falar de corrida de montanha, a entorse de tornozelo ela até aparece, mas ela aparece lá no final da lista. Agora, quando a gente fala de corrida de montanha, ela sobe para segundo, se eu não me engano, na Holanda, e aqui eu não sei muito bem qual que é o número que ela fica, mas pelo que eu vi ali, ela subiu também, né? Então, eu acho que isso entra confirmando um pouco a questão do que vocês estavam falando, de que, de maneira geral, o esporte, a atividade física, ele tem as suas especificidades. Não seria diferente com a corrida de montanha. Então, a corrida de montanha tem as suas particularidades que até, inclusive, parecem mudar. Não talvez de forma absurda, mas mudar um pouco o perfil até de lesões que a gente pode esperar nessa população. Pelo menos na minha observação dos dados que a gente tem olhado. Ô Lu, posso fazer um comentário tentando talvez corroborar isso? É muito legal, né? A gente tem aqui os dados que a gente tem conseguido coletar da La Mission 2023, muito em breve 24, e a gente espera, Paulinho, conseguir fazer isso, essa revisão aberta. Quem sabe a gente vai acrescentando os dados com o passar dos anos da La Mission. Mas olha que interessante, né? A questão do tornozelo entra, sim, só que ali, dentro de um trabalho que eu faço dentro da prova,
as pessoas que buscam o serviço da fisioterapia, a gente coleta também a queixa atual. E essa coisa do tornozelo, Lu, falando muito da especificidade, ela aparece inclusive diluída na prova. Eu não tenho fisioterapia em todos os PCs, então infelizmente eu não consigo dar esse panorama geral, mas corroborando o que a literatura até fora levanta, a entorse de tornozelo ela entra nas maiores distâncias, principalmente. Então, se eu for ali com lupa olhar, mesmo dentro da modalidade corrida de montanha, eu percebo de forma aguda, vamos dizer assim, né? Ali com esse traquejo da nossa coleta nos PCs, que as ultradistâncias contemplam mais entorse de tornozelo do que as distâncias menores. Eu tenho, por exemplo, na minha distância de 35 quilômetros, quase zero entorse de tornozelo, mas eu tenho uma fadiga absurda de quadríceps e eu tenho dor anterior de joelho, né? Então, assim, é muito legal a gente ver até onde vai a especificidade das lesões e contextos de saúde de forma geral, dentro de uma mesma modalidade, né? Isso é muito legal. Fica a dica aí pra galera que treina. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Pra galera que treina, a partir do momento que você escolhe sua distância, talvez valha a pena você entender o que você está mais propenso aí a sofrer, né? Antes da prova, com o nível de volume e complexidade de terreno e tal, e durante a prova também. Muito legal, Naira. No nosso estudo, a gente colocou, a gente não diferenciou, né, as distâncias com relação à lesão, mas é uma coisa bem interessante e importante, né, de se colocar. Eu não sei, tem alguém com a mão levantada, Ana? Não sei quem. Acho que fui eu. Ah, tá, é você mesma. Então, Eu não desculpa. tirei, eu não sei tirar. Ah, Mentira, tá. abaixei. Tá bom. Pronto. Sobre isso que você Show. falou, viu, Fê? Cara, se deixar, nós vamos falar aqui para sempre. Eu juro que eu vou deixar você falar. Mas, ó, no estudo da Fernanda, provavelmente a gente consegue ir nos dados e até ver isso, se for o caso. Mas o lance é que, por mais que o estudo dela teve poder para analisar o primário, esse seria um resultado que a gente teria que quebrar muito. Quando eu digo quebrar muito, a gente teria que classificar as lesões, né, em vez de pegar aquele grupo. Porque assim, a gente acompanha um monte de gente para uma galerinha machucar, né? E o nosso estudo estava dimensionado para isso. Agora, quando a gente começa a quebrar por distância, essas quantidades, que é o que define o poder do estudo, vai quebrar mais ainda. Então, apesar de ser possível, acho que talvez nem vale muito a pena porque a gente vai quebrar muito o poder. Vale aqui uma justificativa do porquê que a gente está tentando fazer os acompanhamentos dessa nova parte. Porque talvez ao longo do tempo a gente vai conseguir acumular um número de pessoas o suficiente para conseguir começar a fazer essas quebras e manter o poder estatístico, ou seja, manter uma qualidade de informação que a gente possa dizer, olha, existe uma alta probabilidade do que a gente está mostrando de fato refletir a realidade, entende? Só para justificar o porquê que o projeto não para, né? A gente continua e tenta ir evoluindo com ele. Inclusive, gente, eu acho uma péssima ideia juntar eu e o Luiz, tá? Péssima. Sempre foi uma péssima ideia. Que ninguém para de falar nunca mais. Mas eu queria aproveitar aqui o ponto para publicamente, aqui em nome do grupo também, agradecer ao Paulinho, cara. Acho que pra gente, né, Lu, poxa, a Holanda, por exemplo, tem um histórico muito bacana, já de muitos anos aí, trazendo esses estudos e tal. A gente está criando essa cultura, né? O grupo é muito pioneiro aqui, assim, no Brasil, criando essa cultura, e o Paulinho, ele foi, cara, primeiro um visionário de trazer a fisioterapia para dentro de uma prova, então, por mais que eu não tenha uma condição metodológica, ou pelo menos até então não tenha conseguido montar isso, para extrair esses dados de forma bem fidedigna, científica e tal, dentro da prova, só o espaço que ele abriu para a gente, né, permite com que a gente consiga estar falando isso aqui. E eu acho que, assim, pensando na prova, Paulinho, eu vejo, cara, imagina você ter um panorama geral do contexto de saúde envolvido na tua prova, cara. Olha que bacana, olha que dado legal para você muito em breve expor para os teus corredores. Olha, galera, pensando em saúde, a galera aqui das ultradistâncias se comporta mais ou menos nesse sentido. Foca, de repente, um contexto de prevenção e nesse ponto. Ó, as menores distâncias têm esse outro contexto aqui, né, diferente, essa peculiaridade.
Cara, sinceramente, assim, pensando como corredora, como físio, como pesquisadora, isso é muito disruptivo, tá? É muito disruptivo. A gente tem, talvez, que criar, inclusive, uma consciência crítica por parte do próprio corredor, para ele ter essa dimensão do quão maluco, do quão legal é isso dentro de uma prova, sabe? Então, muito obrigada, Paulinho. E como corredora, se é que eu posso separar essa minha vertente, parabéns, parabéns, assim, pela visão que você tem quanto a isso. Isso pra gente é muito importante. Eu que agradeço, Naira, aí de ter topado, né, o convite quando a gente se falou pela primeira vez. Era um desafio, continua sendo, né, porque a gente não tinha referência, não tinha histórico dentro da La Mission e a gente não encontrou outros históricos até no país, É. né, do serviço de físio durante a prova, durante um percurso com um grau de complexidade que é. E a gente evoluiu bastante, né, de um ano para o outro e tenho certeza que no próximo ano a gente vai evoluir ainda mais. E essas referências, né, de estar entendendo o comportamento do atleta, vai ajudar o atleta e ajuda a organização também a se preparar cada vez melhor nas questões de segurança, para o atendimento, para gerar um maior conforto para o atleta durante a prova também. Cara, muito bom. Sucesso. O grupo inteiro, eu tenho certeza que agradece. Acho que esse é um momento bem bacana para a gente fazer isso formalmente a você. Nossa, com certeza. Obrigada, Paulinho, pela abertura e obrigada, Mayra, também, né? Pamela, Luiz, todo mundo. Luiz um, Luiz 2, acho que os dois estão aí. E eu também quero aproveitar para agradecer a Marina Ferrari, que está aqui também acompanhando e é super atenta a essas questões, dá super valor também para a fisioterapia, levou a físio também para o programa dela, né? Corre junto. Então, obrigada por dar esse espaço mesmo para a gente, permitir que a gente coloque, viu, Mari? Obrigada a você, Fê, de ter topado, né? Porque eu acho que tendo aí esses três principais pilares, né? Como a gente enxerga aí para estruturar também o Corre Junto, né? Fisioterapia, nutrição e treinamento, eu acho que orienta da melhor maneira possível, né? Eu que estou em contato com atletas, né, corredores, amadores, diariamente nas redes sociais, eu percebo como tem muita gente carente, assim, dessas orientações, sabe? Então, assim, é o que o Paulinho fala, né? Eu acho que um atleta bem orientado é um atleta bem formado, né? Vamos dizer. Então, eu acho que tem que cada vez mais espalhar mesmo, né? Essas informações importantes, assim, a gente fala aqui, né? Hoje até a gente está lançando aí esse quadro, vamos dizer, né, do Dicas Pro, que a gente vai contar com vocês três, né, Manuel, a Gláucia e você, para ajudar quem precisa, sabe? Vamos separar aí algumas dúvidas, né, esporadicamente, para orientar da melhor maneira possível essas pessoas, porque nem todo mundo tem isso, né? E sabendo desses dados, acho que as pessoas se fortalecem, assim, né? Com certeza, Mari, é bem importante a gente ter a ajuda, né, de vocês, os divulgadores, os atletas, treinadores. É por isso que hoje a gente agradece muito de vocês terem topado estar aqui na reunião, né? Super, obrigada a vocês o convite. Ah, uma coisa que eu queria colocar, eu não sei qual que é a visão de vocês, Pamela, Luiz, Naira, e também o próprio Lamin. Como o Luiz sempre fala, né, o espanhol, a gente sabe que a cultura brasileira, a gente não é tão, vamos dizer, tão aberta para pesquisa, né? Para mesmo responder às pesquisas e tudo mais. Eu queria saber de vocês, o que que vocês acham, se vocês tiveram a nossa oportunidade também de ler e até responder nossa pesquisa, o que que vocês acham da nossa abordagem? Não sei se cabe aqui em espanhol essa pergunta, mas eu gostaria de saber, assim, se vocês têm... O que que vocês acham? Qual a visão de vocês, assim, dentro do que a gente colocou mesmo? Eu posso começar, porque assim, apesar da pergunta não ser para mim,
Não, claro. Mas, né, mas eu queria começar até para poder puxar um gancho do anterior. Eu ia falar no final, mas já puxou esse assunto, eu vou falar agora. Então, assim, na verdade, realmente é um momento de muito agradecimento nosso, assim, para todos, né? Então, é o Paulinho, tô tomando a liberdade de chamar de Paulinho, porque me apresentaram para você assim, então é do Paulinho, é da Marina Ferrari, que eu tinha até me inscrito esse ano para ir, viu, no Corre Junto, mas acabei não conseguindo por causa dos compromissos na USP, né? Enfim, que eu estou começando lá agora, e aí não tinha minha agenda formada no primeiro semestre ainda, e infelizmente tive conflito de agenda. Mas, e também para todos os corredores que participaram do estudo. Os corredores que talvez estejam aqui e não participaram do estudo, que está tudo bem, mas estão aqui ajudando a divulgar o evento, a entender a ciência por trás dessa prática e que provavelmente vai levar essa palavra de alguma forma depois. Agradecer também aqueles que estão aqui, que acharam um saco e vão criticar, porque olhando a crítica é assim que a gente cresce também, né? Então agradecer mesmo a todo mundo. E isso vai um pouco, esse agradecimento ele vai um pouco também de encontro com a frase que a Ana colocou aqui no chat, que é o seguinte: o Simple. Quando eu vislumbrei o Simple, eu trouxe gente para perto, então os meninos aqui são todos responsáveis por isso, de fazer ciência para o mundo real, né? Essa era a ideia. Mas, como vocês sabem, o mundo ele é complexo e a gente não consegue fazer tudo, né? Quem tentou fazer tudo já nesse mundo acabou não dando muito certo. Então, o que a gente faz, né? A gente pega aquilo que a gente é bom e traz gente que é bom nas outras coisas para transformar um grupo bom. É isso que a gente está tentando fazer. Então, essa iniciativa é o seguinte: a gente está tentando pegar a ciência e desmistificar um pouco ela daquela coisa de que ciência é chato, ciência demora e tal, e papapá. Então, a gente está tentando resolver esses problemas. Aí você vai falar assim, pô, mas o cara fala que demora, que não demora e tal. Ó, veja só, a gente não está no modelo ideal ainda. Mas, e o modelo ideal, eu acho que todo mundo aqui já é adulto para entender que o ideal a gente nunca vai ter. O perfeito a gente nunca vai ter. A gente tem que buscar ele. Mas o perfeito, a perfeição, a gente nunca vai alcançar. Mas a gente tem que buscar ele, né? E nós aqui do Saipa, a gente está tentando buscar isso. E para buscar isso, não tem outro jeito. A gente precisa, é necessidade mesmo. A gente precisa de vocês da comunidade, seja o nível que vocês estejam na comunidade. Ah, eu sou treinador, eu sou profissional da saúde, eu sou corredor de fato. Teve um estudo que a gente conduziu que a gente trouxe até vendedor de loja de corrida. O cara vende e tal. A gente trouxe o cara para a mesa para poder conversar junto com a gente. Então, a nossa ideia é essa, né? Então é agradecer demais, mas também falar assim, olha, nós não terminamos aqui, né? Porque não estamos agradecendo porque chegamos no final de alguma coisa. Na verdade, a gente começou uma coisa. O começo foi o mestrado da Fernanda, foi o estudo da Fernanda. A continuação é o que a gente está fazendo e muito obrigado pela Mission, de fato, por ter permitido isso, porque a gente só com a ideia não faz nada. A gente precisa das pessoas que estão lá, né, que são os stakeholders que a gente chama, que tem esse acesso à população e etc. para ajudar a gente, né? E esses feedbacks de vocês para a gente é muito importante porque a gente quer eles, né? A gente quer eles para poder melhorar. A gente está seguindo o que a ciência está falando, olha, vai por aqui. Mas a gente sabe que pela ciência da implementação a gente tem que adaptar o contexto. E para adaptar o contexto, nós estamos aqui para ouvir vocês, entendeu? Então é isso. E tanto estamos nessa pegada, que também indo de conta com a frase que a Ana colocou, nós estamos tentando fazer com que o sample vire um núcleo de evidência. O núcleo de evidência é o núcleo que faz pesquisa encomendada pela sociedade, né? Então a gente não quer nem fazer pesquisa da nossa cabeça, a gente quer fazer pesquisa que é problema social, a gente quer resolver problema social, né? E para resolver problema social, o problema tem que vir de quem está no problema, né? Quem está no campo. Então, já que a gente sabe fazer ciência, o que a gente faz? A gente traz esses problemas para a gente tentar, com o método científico, ajudar a encontrar uma solução, né? E nós estamos atrás de fazer isso. Então, só para mostrar para vocês qual é o compromisso, qual é a missão do SAIP, né? Para entender que é uma missão que olha para a população. Ah, mas vocês não fizeram. Eu sei que vai ter um monte de crítica, a gente está começando agora, o grupo ainda é pequeno, a gente já tem uma estratégia de tentar aumentar o grupo, né, de tentar dividir por áreas de estudo, de interesse e tal. A gente já tem essas estratégias, mas, enfim, estamos aí galgando, né, a implementação delas. Mas a nossa vontade é chegar lá. A gente sabe que a gente não é perfeito, mas pelo menos a gente está fazendo e a nossa vontade é chegar lá. E a gente só vai chegar lá com a ajuda de vocês, né? Então agora eu passo a palavra para vocês. Vou retomar, acho que a Fê tinha feito uma pergunta, né, Fê?
sobre como Isso, foi receber o... isso. Eu perguntei, eu não sei se eles estão aí ainda, perguntei para Mari e pro Paulinho também, o que que ele, acho que eles não estão mais. Não, eu tô. Ah, a Mari tá. Verdade, tinha esquecido. Então, eu acho super válido mandar. Eu, assim, só fiquei um pouco com uma certa dificuldade, porque como eu não participei da prova como corredor, eu acho que tinha algumas questões ali bem direcionadas para quem realmente tinha participado correndo, né? Então, assim, eu me lembro que eu pulei algumas, porque eu não tinha muito parâmetro, sabe, de resposta. Mas eu acho que é super válido, sim. Eu acho que vocês têm que continuar. Eu acredito que o pessoal que tenha recebido também tenha visto da mesma maneira, porque é aquilo, né? Dando mais informação para vocês, né? As pessoas que estão inseridas mesmo na cena, só ajuda, né? Uma ajuda aí de mão dupla. Boa, Má. Eu acho que, assim, eu tenho plena ciência de que as pessoas não têm essa coisa de, ai, que legal, tá rolando uma pesquisa naquela prova, meu Deus, eu vou responder e tal. Acho que isso é É, falta de cultura, eu acho que isso é falta de talvez entendimento do quão importante isso é falta de talvez certeza de que aquilo vai retornar para ela em algum momento, desde o profissional que a atende ou que cuida desse indivíduo como atleta, até ele mesmo, para um autoconhecimento quanto a maiores riscos, menores riscos em algum contexto de prova, enfim, eu acho que falta tudo, estamos aqui para isso, mas uma das coisas que eu acho que vale é isso que a Marina falou, é não desistir, né? Porque imagina, tem gente que faz a La Mission desde a primeira. Imagina se desde a primeira prova a gente vem aplicando esse questionário, né? E com o passar desses anos, a gente vem expondo para a sociedade o que a gente está fazendo aqui. A gente, depois de 10 anos, vai conseguir trabalhar a consciência da implementação real na última instância, de repente já tendo ali um programa, um protocolo, entre aspas, a respeito de prevenção, ou enfim, estou aqui confabulando sobre quais são os próximos passos, né, dentro dessa cultura de pesquisa e resposta dos questionários. Então, eu acho que a própria recorrência de aplicação do questionário, ela vai criando uma certa cultura na prova, né? E aí, para a gente não parar nisso, é aquilo que é um dos pilares do grupo, né? É fazer ciência para quem também usufrui disso no dia a dia. Então, não adianta a gente publicar lá fora e aqui no nosso nicho pequenininho a gente ficar ali discutindo. Não, eu acho que as pessoas merecem saber, né? Eu acho que elas merecem ver a tradução daqueles dados, daquele 10 minutos que ela ficou ali respondendo o questionário na prática delas, né? E, de novo, é por isso que a gente está aqui. Eu acho que falta isso mesmo, falta tempo para a gente mostrar que é importante, né? Bom, o que eu enxergo, né, tem essa falta de interesse é, de uma grande parte do nosso público, e aí eu sempre busco entender o porquê das coisas, né? E uma das minhas respostas que eu sempre trago, a Marina já me ouviu falar sobre isso, que ela é da comunicação, é a nossa falha de comunicação. Então, a gente contar, né, o que você acabou de, em 3 minutos aí, fazer um belo resumo da importância. Então, a gente falar mais vezes, não é falar uma, falar duas, é falar o tempo inteiro. Então, desde agora, eu estou entrando, né, a gente entrou num novo ciclo de La Mission, vai ter abertura de inscrição, tem possibilidade de eu deixar, depois eu vou te chamar, Naira, para a gente ver, ou no cadastro do atleta, ou no questionário que ele responde antes de se inscrever, ver se a gente tem alguma coleta de dado importante para físio. Eu estou fazendo coletas para a nossa área de saúde, né, de emergência, que eu não fazia antes. Então, conversando com a doutora Camila, ela já me deu boas sugestões ali, que eu já adaptei. A gente pode fazer o mesmo para físio também, que já torna-se uma coleta de dados obrigatória, né? Então, se a gente conseguir achar algo relevante para isso, a gente já pode implementar desde agora no início da inscrição, e com isso a gente tem um universo muito maior
E no processo até a prova, né, no ciclo aí que vai de organização, vai o ciclo dos atletas, e a gente faz o ciclo da físio também, falando mais vezes com os atletas através dos canais de comunicação da prova. Cara, excelente. Eu acho que fecha exatamente o que a gente está falando aqui, né? É conhecimento e recorrência de informação. Acho que é um caminho para isso que você falou, Fê, e como solução também, né? Ferramenta e solução, eu acho. E obrigada, vai ser ótimo isso, Paulinho. Acho que o Luiz Pode falar, Marina. com a mão, Eu, né, eu, eu, levantada, quer falar? não, eu dei minha vez para você, pode falar. Ah, Depois eu falo. então, assim, é isso, sabe? O que o Paulinho falou, eu acho que é muito importante, porque, primeiro que, assim, nem todo mundo, né, tá ligado aí online o tempo todo. Então, a gente tem que, acho que, ser persistente nessa comunicação. É, porque também, às vezes, a pessoa recebe e não tá no momento ideal, sabe, para parar, porque tem isso, né? A pessoa tem que parar, tem que ler, tem que. Então, toma sempre o tempo. Eu acho que se vocês realmente persistirem nessa comunicação, com um tempo antes da prova, né? Não deixar só próximo da La Mission, como exemplo, acho que as pessoas vão começar a assimilar aos poucos, né? E assim, acho que também explicar nessa mensagem por que que é importante a colaboração dos atletas, né? Assim, qual é o resultado que a partir dessa pesquisa eles vão ter, né? Aí, como a Nai disse, poxa, a partir dessa pesquisa eu vou entender e vou ter mais consciência de prevenção, vou ter mais consciência até de treinamento, vou ter mais consciência de que, dependendo da minha distância, eu tenho que estar mais atenta nisso, naquilo, né? Eu acho que quanto mais clara for, assim, simples, sabe? Porque esses assuntos mais específicos nem todo mundo vai conseguir absorver, né, rapidamente. Então, acho que a comunicação ela tem que ser mais clara possível e simples possível, né? Do tipo assim, uma técnica assim, né, que a gente fazia muito na redação. O que que você quer dizer? Ah, eu quero dizer isso, isso, isso. Então, beleza. Então é isso que você vai ter que falar, sabe? Então, eu acho que dois pontos são importantes, né? Essa persistência e a comunicação bem mais clara possível. É, perfeito. Melhor não Bom, poderia ser. Ainda bem que eu deixei você falar na minha frente, viu? É, ô Luiz, eu acho então que. antes de você falar, eu posso Bora, falar, bora, que eu bora. não sei levantar a Pô, mãozinha lógico. aqui, que eu acho que eu Bora, vou. bora. Não, Já que você vai falou. lá, bora. É, dentro da prova, né, dentro da La Mission, a gente tem outros grupos de pesquisa também. Então, pode ser que a gente esteja sobrecarregando o usuário, né, o atleta ali, de toda hora um formulário. A gente tem uma pesquisa muito bacana também, já há 2 anos, sobre o sono dos atletas, da Universidade Federal de Viçosa. Esse ano a gente fez uma coleta de dados também da área médica e tem uma outra pesquisa de Viçosa. Então, talvez a gente unir tudo isso, né? Esse ano a Naira já conversou bastante com a nossa equipe médica, foi super bacana a troca de informações. Eu não sei até onde ela conversou com o professor Elton lá de Viçosa também, mas talvez a gente integrar, porque eu não sou um pesquisador, mas creio que o sono influencia no aspecto de lesão dos atletas também. Então, a gente fazer essa integração entre as áreas seria muito interessante, né? Eu estou aqui super aberto a gente fazer essa coleta de dados, a fazer a comunicação com os atletas e gerar esse estudo. Pô, fantástico. Eu vou começar ao contrário. Eu vou começar pelo que você falou, então eu volto para a Marina, que é mais fácil, eu acho, para a resposta. Mas assim, resposta não, né? Para discussão. Eu concordo 100% e, na verdade, desde o início a gente já pensava nisso, né? Quando eu conversei com a Naira lá desde o começo, até me coloquei à disposição, falei, cara, se vocês precisarem de um cara para coordenar tudo, um hub, eu posso ser o cara, se for o caso, ou posso não ser. Porque, e outra, o meu ego é zero, o que eu quero é ajudar, sabe? Eu quero pegar e fazer o negócio acontecer. E é até bom, porque o cara que é especialista do sono sabe o que perguntar, sabe qual é a melhor ferramenta, né? E o cara que é especialista em lesão sabe o que perguntar, sabe qual é a ferramenta. E aí depois, todo mundo se beneficia, porque fala assim,
Sono vai influenciar na lesão, mas a lesão não influencia no sono? Provavelmente sim. Então, assim, a gente pode se ajudar com isso e a área cresce, né? Agora, a gente tem alguns desafios aí, porque principalmente no Brasil, o ego da ciência ainda é muito grande. Então, às vezes, eu não estou falando que é o caso, mas às vezes tem que fazer um approach com essa galera para poder entender quais são os objetivos, quais são os interesses, até conseguir fazer essa, vamos dizer assim, essa colaboração acontecer de uma maneira não patológica, vamos dizer assim, ou que não vai deixar todo mundo louco, né? Mas a gente tem um interesse, sim, né? E até de compartilhar dados, se for o caso, para realmente para fazer estudos multicêntricos e tal, que eu acredito que é o caminho, não só para a corrida de montanha, mas para a ciência do modo geral. Então eu acho que esse seria um passo muito interessante, apesar de eu também entender que ele tem os seus desafios, mas a gente é insistente, viu, Marina? A gente é bem insistente, a gente não é de largar o osso nem de não comprar a briga, a gente compra e vai atrás. E uma outra coisa que sempre teve no radar é essa questão da devolutiva. Então, todos os nossos projetos têm uma questão de devolutiva sempre colocado lá, mesmo que ele seja observacional. Esse tinha também, mas esse também já nasceu com uma vontade de uma etapa 2 que não foi possível no primeiro ano, por alguns motivos, mas talvez o principal foi a minha entrada na USP. Eu estava num momento profissional de mudança, tal, talvez isso não foi a única coisa, mas talvez tenha sido o que mais influenciou. Mas veio a calhar. Por que veio a calhar? Porque é o seguinte, na Holanda, o que eu fiz na Holanda no meu doutorado, né? Na Holanda eu acompanhei também os corredores de montanha e tal, e o meu doutorado ia ser isso, eu ia voltar para, né, reconhecer a população, perfil de lesão, análise econômica, e eu ia voltar para o Brasil, com meu doutorado, tudo tranquilo. Brinco até que eu ia ter uns 6 meses assim de bem tranquilos lá, que eu ia dar para viajar e tal, porque eu estava bem adiantado. Mas aí a própria população me procurou e falou assim, cara, você acompanhou a gente por um ano, por que você não ajuda a gente a prevenir esse negócio aí? Né, que seria a lesão no caso. E aí eu não consegui falar não, né? Primeiro porque, enfim, sou pesquisador e adoro a área, e depois porque eu falei, putz, cara, eu fiz tudo isso exatamente para poder ajudar a população. Se eles estão achando que essa é a melhor maneira, vamos embora, tem que ajudar, né? E aí meus 6 meses virou 6 meses de trabalho bastante intenso lá para rodar esse estuário. Mas aí eu vou juntar a sua última fala, Marina, com a sua primeira não, né? A anterior a essa, que é sobre informação e tal. Então, na verdade, o que a gente viu lá, então eu trouxe para a mesa, para decidir comigo, alguma coisa para fazer de intervenção para ajudar a prevenir lesões. Então, eu trouxe para a mesa corredores, organizadores de prova de corrida, médicos, fisioterapeutas, pesquisadores, que não tinha só eu, então eu trouxe outros pesquisadores para a mesa. Eu acho que lá a gente não trouxe representante assim de loja nem nada, mas enfim, eu acho que eram esses os perfis, né? Então a gente trouxe acho que pelo menos 2 de cada um dos perfis na mesa para a gente para discutir os resultados do estudo que a gente já tinha feito e de como fazer. E o que foi factível, porque a gente não tinha dinheiro para rodar e só tinha eu para fazer o negócio, né? Então, o que a gente fez, na verdade, foi montar uma intervenção baseada em entrega de aconselhamento ou de instrução. Basicamente, orientar as pessoas o que fazer quando sentem alguma coisa ou antes de sentirem alguma coisa, enfim. Então, a gente fazia uma análise de perfil de risco de lesão baseado no estudo anterior que a gente tinha feito. E quando a pessoa caía num perfil, eu já tinha pré-programado as orientações para cada perfil daquele estudo. E a gente viu que isso, em 6 meses, reduziu 10% das lesões do grupo que seguiu essas orientações, né? Então, eu acredito que, eu não sei se vai chegar a ser exatamente isso, mas vendo a necessidade que você falou, assim, de, sabe, orientar as pessoas melhor, etc., talvez até seja por aí, porque o nosso grupo tem um pouco de experiência nisso também. Então, não com corrida, a gente acabou de conduzir também na Covid, a vontade de ajudar a gente também foi grande, a gente fez estudos durante a Covid para tentar manter as pessoas mais saudáveis. E a gente fez isso através de exercícios online, tanto síncrono quanto assíncrono, né? E a gente viu também que teve um efeito nos nossos desfechos principais, que foram de nível de atividade e tudo mais, com essas atividades assim de orientação e entrega de intervenção ali, alguma coisinha online, sabe? Então talvez a gente até consiga fazer alguma coisa nesse sentido, não sei se vai por aí, mas a vontade de fazer alguma coisa por aí é grande. E por que eu estou falando que veio a calhar? Porque eu acho que conhecer a população nesses 2 anos de coleta que a gente fez, não só com os dados, né, mas nos aproximar com o estudo de vocês, talvez vai ajudar muito nesse próximo passo, tá? Porque não é um próximo passo simples. Agora eu vou dizer o que aconteceu no Brasil.
No Brasil, a gente conduziu um estudo similar, não em corrida de montanha. E no Brasil, em corrida geral, com uma ideia similar, os resultados já não foram tão bons assim. Bom, tudo bem, o estudo foi conduzido durante a pandemia, então muita gente meio que deixou de correr durante a pandemia, o que acabou influenciando, e também é, a taxa de resposta, de aderência ao estudo foi muito baixa. Também por causa da pandemia, mas também por causa de, bom, rodando estudo pra caramba, um monte de questionário e tudo mais, né? Então a gente sabe que tem que melhorar nisso. Então talvez isso tenha influenciado, mas a experiência ali não foi assim, ó, repentinamente boa como foi na Holanda. Talvez tenha a ver com a população, se a gente for para corrida de, será que o corredor de montanha ele é mais ele tem mais necessidade de receber orientações do que, por exemplo, um corredor de rua? Pode ser, mas pode ser que não. Então, tudo isso ainda está. Né, a gente tem que trazer vocês para a mesa também para ajudar a gente nesse sentido, mas a gente tem tudo isso para explicar que a gente tem essa linha de tentar, né, pegar esses dados e conduzir, não só de ficar aplicando o questionário. Nossa ideia não é essa, é usar os dados da aplicação dos questionários iniciais para tentar propor alguma coisa para essa população que melhore a saúde dela. A gente não quer só monitorar a saúde, a gente quer melhorar a saúde deles. E aí, aonde eu entendo é o seguinte: imagina o cara participando de uma prova ou de um evento, como vocês organizam, com certas orientações que vão diminuir a chance do cara se machucar durante a prova. Vai aumentar a satisfação de experiência dele da prova, que eu acho que para vocês, no curso de marketing, né, de trazer pessoas para participar, é excelente, né? Vai trazer essas informações que a pessoa pode utilizar na vida dela, fazendo com que diminua o impacto desses problemas de saúde na sociedade de um modo geral, né? Então, assim, ajuda todo mundo, ajuda a gente da pesquisa que está com esses dados para poder fazer o nosso trabalho e tal. Então, assim, acho que ajuda todo mundo, né? Super, Então, exatamente. Os dois lados, né, têm vantagem. É super interessante, tem que orientar mesmo, porque é curioso também, sabe? Não sei, vejo dessa forma, né? Acho que as pessoas vão querer saber como prevenir, né? O que que pode acontecer. Sei lá, sabe? Tipo uma cartilha aí, como você falou. É legal isso. e eu acho que a gente tem essa oportunidade de como a gente está criando esse relacionamento agora, que nem eu não tô no meu contexto na Holanda, eu estava no meu doutorado e eu ia voltar para o Brasil, eu tinha time, eu tinha tempo. Eu tinha que terminar ali num deadline específico. Aqui a gente está criando um relacionamento e acho que a gente não tem essa pressão, porque o que a gente quer é fazer um negócio bem feito e tal, lógico, time wisely, né? Mas quer fazer a coisa bem feita e tal, então a gente tem tempo de ir olhando o que a gente fez, falando, cara, como a gente melhora isso, pegar esses resultados, olhar para eles e falar assim, ó, e agora, com esses resultados, o que eles dizem pra gente do que fazer nos próximos passos, né? E com os expertise de todo mundo, né, não só da pesquisa e de pesquisador, mas de vocês que estão aí montando os eventos, correndo, etc., eu realmente acredito que a gente vai conseguir chegar numa coisa bacana de maneira mais eficiente, sabe? Sem ficar quebrando muito cabeça, dando murro em ponta de faca, como a gente diz em linguagem figurada. Vai lá, Ana. Estava aqui refletindo sobre essa importância de talvez criar conteúdos para primeiro reforçar mais ainda, né? Por que que é importante, por que que é tanto questionário para lá, tanto questionário para cá. Porque até para os profissionais, para pesquisadores, às vezes esse é uma área que ainda fica meio esquecida. Assim, né? Agora eu aqui junto com vocês sei, me encanto com a epidemiologia, mas eu percebo que as pessoas querem ir para a ponta final ali de dar intervenção e de saber se a intervenção funciona ou não. E aí reforçar porque é importante monitorar, né? Que a gente não monitora por monitorar, né? Monitora para ter o primeiro dado, para depois construir um caminho para entregar alguma coisa de fato que tenha mais chances de funcionar, né? Então, talvez a gente precise. Eu estou gostando muito dessa parte de comunicação, né? Então, fica aí o convite para a Naira, talvez, que tem um jeito aí todo especial de comunicar para a gente gravar alguns conteúdos reforçando por que que tantos questionários, né? E por que é legal participar e tudo mais. Eu não sei porque você está falando isso, meu vídeo ficou tão melhor que o dela.
Gente, seu vídeo fez sucesso, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas, ó, deixa eu falar agora especificamente o que você está falando, Ana. Eu acho também que é o seguinte, antes da gente começar a fazer vídeo mostrando importância, na verdade, assim, ó, existe como otimizar esse processo. Eu acho que não precisa de tanto questionário. Essa que é a questão. Eu acho que o Paulo levantou uma bola interessantíssima de falar assim, cara, vamos juntar essa galera desses malucos com um monte de questionário, que às vezes não precisa de tudo isso. Tem pergunta que tá, sabe, não precisa perguntar duas vezes a mesma coisa, pergunta uma só. E outra, a gente já tem alguns dados de pesquisa rodando para a gente entender assim, ó, cara, isso aqui não serviu para nada. Então analisa o negócio, joga fora e usa, né? E cada vez mais integrando isso no processo, meio que você esconde o questionário no processo, entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, inscrição, nome, data de nascimento, papapá, não precisa coletar, tá lá. Pega, pega os dados de inscrição, de dados, né? E o baseline das pesquisas estão montados sem a gente falar que é pesquisa e mandar coisa para os caras. Ah, o cara vai lá fazer inscrição, vai lá, sei lá, pegar o kit. Ele vai pegar o kit e fala assim, e aí, cara, como é que você tá se sentindo bem? Ó, para pegar o kit aqui, ó, tem aqui um fast track de saúde. E aí, como é que você tá? Tá com dor? Não tá? Pum, 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 já tem o dado de lesão. Aí o cara, meu, saiu dali e fala assim, ó, ali tem os caras que dão umas dicas lá. Vai lá nas dicas e fala, oi, e aí, como é que tá teu sono? Então, assim, meio que você embedded, né? A gente fala em inglês, em português a gente fala assim, integrar. Integrar isso no sistema, no contexto, eu acho que já ajudaria muito. Então a gente pode pensar em como fazer isso, porque, convenhamos, galera, responder questionário nunca vai ser legal, e eu sou pesquisador e tô falando isso, cara. Quer dizer, nunca vai ser legal. O legal é isso aqui, ó. Isso é legal. Isso é legal pra caralho. Você usa isso aqui, você fica viciado, você quer sempre ficar vendo e tal. Isso aqui é legal. Agora, responder questionário é um saco. Então, às vezes, até pensar nisso, entendeu? Pô, vamos tentar parceria com os caras para tentar levantar os dados daqui, em vez de ficar perguntando, entendeu? Quer dizer, isso tudo é possível. Mas é possível se a gente se juntar e ficar forte, né? Agora, Luiz, né? Bater a porta na galinha e falar assim, ó, eu sou Luiz Espanhol, vamos lá? Não vai, né? Então tem que ter a galera junto, Mas na forte porta nisso da daí. Coros, o Paulinho Lamin bate, viu? Tá Fica vendo? tranquilo. É que vocês são famosos, vocês são fortes. Eu não sou, eu tô lá no fundo numa porta da USP sendo chutado assim, ó, e ninguém me vê, cara. Esse que é o ponto. É, mas isso é muito importante mesmo, Lu. Eu acho que é mais um motivo de grande felicidade aqui essa conversa, porque é assim, ao meu ver, que as coisas funcionam. Podia ser uma mesa de bar? Podia, mas estamos aqui. Eu, Ô Lu, eu não sei se foi você que me contou isso, eu não sei se foi algum amigo de fora do Brasil que me contou isso, mas eu tenho um sonho grande e eu vejo isso muito forte assim no Simple, sabe? Puta, eu acho que foi algum amigo num desses congressos italiano que me contou isso, ou se foi na Holanda, eu tinha em mente que era em Amsterdã, inclusive. Existia um grupo de pesquisa dessa pessoa que estava me contando de coisa chata, tipo biomecânica, coisa pequena, né? Aquela coisa minuciosa e tal. Mas os caras tinham criado uma cultura tão bacana na cidade que tinha uma vez no mês uma reunião aberta num pub. Se liga nisso, num pub, a galera tomando cerveja, conversando e falando sobre isso que a gente está fazendo aqui agora, cara. Juro, eu fico toda arrepiada, porque isso é muito sonho. Olha que louco isso. Olha que louco. Você acha que começou como? Com dois pesquisadores? Não, com certeza entrou uma Marina Ferrari e um Paulinho Lamin ali no meio e chamaram a galera que tá, entendeu? Que realmente faz a coisa acontecer. Então a ciência virou só uma ponte para essa divulgação, que no fim das contas, cara, puxa, cientista, gente, não quer esconder dado embaixo da asa, entendeu? A coisa que a gente mais quer na vida é que toda essa chatice que a gente faz vire conversa de bar, cara, sabe? Vire uma coisa palatável para as pessoas que mais são, né, envolvidas ali, que é o consumidor final, o atleta, enfim. Então, na falta de um pub aqui, a gente faz essa conversa, mas já deixa aqui para frente essas perspectivas, né, de que a gente quer que a coisa dilua, fique realmente palatável e que as pessoas gostem, olhando esse outro lado, né, do benefício ali, da modalidade, benefício próprio, e no fim das contas com resultado, que é redução de queixa, lesão, probabilidade e afins, né? Então, é isso. Não esqueci da Coros, Paulinho, falaremos em breve. Legal, people. Bom, ó,
Agora, só para a gente já tá em uma hora mais ou menos de reunião, né? E aí, só para não ficar muito extenso também, tá? Eu acho que a gente conversou sobre as coisas mais importantes que a gente conversou, a gente conseguiu conversar. Que eu acho que essa questão de mostrar as parcerias, de como que isso é importante, mostrar que a gente está aberto para discussões. A gente tem um mundo de dados que a gente ainda está analisando. Então, assim, o artigo que foi publicado, que a gente começou falando, não foi dos esses anos, foi o primeiro da Fernanda que deu início a esse projeto. E desses a gente ainda está analisando os dados. O Luiz já me mandou a prova, mas eu ainda não consegui revisar. Mas ele já escreveu o paper, tá? Então, dá o mérito para eles lá, para os meninos aqui. Mas está na minha mesa para eu ver o primeiro, né? De qualquer maneira, o que a gente tem observado é o seguinte, ó, ao que parece, o corredor de montanha, é lógico que aqui no Brasil a gente precisa, talvez se a gente, a análise desses 2 anos leve a gente a uma acurácia melhor. Mas o que eu tenho observado até o ponto agora, me corrija se eu estiver errado, Fernando e meninos, é que o corredor de montanha, se eu chegar para ele hoje e falar assim, cara, você tem alguma lesão, mas lesão que eu quero dizer nessa coisa mais aberta que eu tô falando, tá? Não é que não é que foi para cirurgia, nada disso. Lesão musculoesquelética, então eu tô tirando bolha do negócio, mas estou falando daquela dor que gerou alguma coisa que atrapalhou a corrida do cara, né? Parece ficar em torno de 30 a 40%. Parece que fica em torno de 30 a 40%. Se a gente levar para a corrida de rua, isso é em torno de 20 a 30%. Então, ou existe alguma coisa de dados que ainda precisa curar e talvez essas coisas vão ficar mais próximas, né? Ou talvez a gente tenha um público aí mesmo que possa se beneficiar de alguma coisa assim, de prevenir. Porque por mais que a gente saiba que a gente não vai acabar com todas as lesões, porque, enfim, vai ter sempre gente, infelizmente, se machucando, mas que pelo menos a gente consiga reduzir isso ao mínimo, né? Mas basicamente o que a gente está vendo é isso. A gente viu também especificamente nos resultados preliminares, então a gente ainda está terminando essas análises e tal, mas que vale a pena comentar, é que principalmente na população do La Mission, os problemas de saúde, eles, em quantidade, eles parecem não diferenciar tanto no momento antes e pós-prova. E no momento isso deixou a gente muito feliz, porque poderia pensar assim, cara, a prova machuca os caras ou leva os caras a ter problema de saúde, né? Na verdade, não é o que parece, não. Não tem diferença prática. Estatisticamente falando, não tem. E se você olhar o dado médio, a diferença é muito pequena, mesmo no dado médio pontual, da proporção de problemas logo antes e logo depois da prova, tá? Ao que parece, acho que 50% mais ou menos, Luiz, me ajuda aí olhando o teu documento lá, mas eu acho que é mais ou menos 50% dos lesionados, mais ou menos, né, disseram utilizar algum tipo de medicamento, algum tipo de procedimento ali relacionado à saúde para poder lidar com aquela questão. Mas o que chamou nossa atenção também, e aí é uma coisa que a gente pode debruçar mais sobre esses dados, mas já para ficar aqui e tal, e a gente talvez pensar se isso pode ser um problema ou se pode ser um viés do nosso dado, é que o consumo de medicamentos antes da prova foi maior que depois, o que a gente não esperava acontecer. A gente esperava acontecer o contrário, que o consumo talvez de medicamentos para controle de inflamação, etc., acontecesse mais depois, né? E não foi isso. Estatisticamente parece que não tem diferença. Então, se você olhar, você fala, pô, na verdade acho que não tem diferença. Mas o ponto médio, diferente da lesão, levou a gente a entender que talvez tenha alguma coisa ali. Ou seja, pode ter viés nesse dado, a gente está terminando de analisar eles ainda. Mas, no ponto que a gente está aqui, existe uma hipótese de que talvez a galera esteja usando o medicamento não para tratar a lesão, mas na verdade para poder participar da prova. Entendeu? Então Ô, é Lu, a estratégia de falar assim, ó, vou apagar o fogo aqui do jeito que dá para que eu consiga é, participar da prova. Não tô, ó, não tô falando que isso é bom, não tô falando que isso é ruim, não tô tal. Eu só tô dizendo uma característica porque foi o contrário da nossa hipótese inicial e que faz sentido explicada dessa maneira. Pode até ser que não seja exatamente isso. Eu não estou condenando absolutamente nada nem ninguém, tá bom? Mas eu acho que é um ponto interessante da gente pensar aí nas próximas ações. Desculpa, Naira, pode ir lá. não, imagina, puta, assim que eu vi esse dado, cara, nossa, saltou os olhos, saltou os olhos. Primeiro ponto, né? Paulinho não estamos machucando ninguém. Tipo, a galera usa medicamento antes, mais antes do que depois da prova.
Mas isso é um troço legal de usar, viu? É, Isso parece é. que é. A gente vai terminar a análise certinho, mas quando tiver terminado mesmo, que a gente fala, ó, esse aqui não tem viés. A gente manda para vocês, porque eu acho que assim, muita gente acredita que participar da prova. Aliás, tem gente que usa isso como desculpa, cara. Fala assim, ó, Uhum. eu não vou participar dos negócios. Às vezes é desculpa mesmo, tipo assim, e aí fala assim, não vou participar porque machuca. Fala, não, isso você não pode falar. Aqui, ó. Não Entendeu? machuca. É, Ha! Não quer exato. tirar a bunda da cadeira, arranja outra desculpa, entendeu? É Essa isso não. aí. No, em vários aspectos, né? Condição de saúde geral, lesão geral e tal, enfim, e esse consumo de medicamentos, né? Depois me chamou muita atenção a taxa altíssima, ao meu ver, de consumo de medicamento pré-prova, por N motivos. Doutora Camila, inclusive, que é a nossa médica da prova, levanta essa bandeira maravilhosamente bem. Mas eu acho que isso tem uma relação muito grande, e aí o Paulinho também talvez tenha uma percepção semelhante. A La Mission, ela tem sabe, um negócio assim, a galera coloca aquilo na cabeça e ninguém vai tirar essa prova de mim, entendeu? Então tem um negócio bem emocional. Provas-alvo costumam fazer isso com a gente, né? Mas a La Mission, nos últimos anos, como participante, como integrante ali da organização, a gente percebe isso muito forte nessas pessoas, né? Então, eu acho que pode ter, sim, essa coisa do a qualquer custo, sabe? A qualquer custo eu vou fazer essa prova. E aí tem toda uma cascata associada à automedicação, uma Tem série de coisas que eu um acho que exemplo para isso aí. você, por exemplo, brincadeira. Não. Tô zoando. Tem esse doido aqui da parte da organização. Mas eu não sei levantar a mão, então eu já te cortei já só para eu poder é, exemplificar e ilustrar o que você está falando. Tive um atleta pós-prova que ficou internado em UTI aqui por quase 30 dias com rabdomiólise. Foi após a prova, ele foi encontrado na rodoviária da cidade ali, quase desmaiado, caído. Aí foi conduzido para o pronto-socorro, isso na segunda-feira pós-prova. A médica plantonista ficou bem assustada, a gente já acionou nossa equipe ali também. Enfim, o atleta, depois que ele recuperou consciência, a gente já sabia que ele tinha sido atendido um dia antes da prova no pronto-socorro do município, com diarreia, desidratação, e mesmo assim foi para 80 quilômetros. Aí depois ele relatou que 30 dias antes da prova tinha feito uma cirurgia também, e mesmo assim veio para a prova, né? Então ele teve cirurgia, véspera de prova, desidratado, com diarreia, foi para a prova, durante a prova estava urinando sangue, não foi retirado da prova. Enfim, ele tomou um susto bem grande, a gente também. Ele ficou 20 e poucos dias internado em UTI, aqui na região. Mas só para Nossa, ilustrar esse desejo, né, de doar a qualquer custo, quase custou a vida é. dele. Isso, inclusive, eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater muito, tá? Se realmente os nossos dados forem caminhando para isso, e de fato me parece que sim, é uma bandeira que eu acho que a gente, como saúde, como organização de prova e tal, tem que bater no quesito conscientização. E aí, só para finalizar, né? De novo, a pesquisa que eu faço ali em campo, ela tem uma infinidade de vieses e tudo mais, mas corrobora, porque ali, quando eu lido com um atleta que busca o serviço de fisioterapia, a gente faz essa pergunta: a tua queixa ela começou agora ou existe uma queixa prévia nessa região? E tem muita gente relatando queixa prévia. Então, no processo de treinamento, as pessoas elas já apresentam a queixa, elas dão ali uma tapeada na queixa, muito provavelmente com anti-inflamatório, coisas assim que a gente está, né, descobrindo com esses dados. E no fim a queixa exacerba em prova, né? Em prova. Então, o que eu quero dizer é que não dá para tapear ali na hora que você está no vamos ver. Tudo isso faz parte de uma página de conscientização gigantesca, assim, eu acho que, né, rodando todos esses dados, a gente precisa realmente esclarecer isso, levantar a importância disso, de como resolver direito, do que não fazer, enfim, eu acho que é uma responsabilidade nossa com esses dados. E sim, os efeitos colaterais, obviamente deletérios, dos anti-inflamatórios e medicamentos associados aí que a galera faz, né? A gente sabe que faz, a gente sabe que faz. Gente, fantástico. Mas aí,
agora, como a gente já está com o tempo um pouco estourado, acho que a gente pode ir para os finalmente. E, cara, tem várias, assim, várias, né? Não são muitas, mas tem uma galera participando aqui também e tudo mais que talvez ainda não teve oportunidade de ou fazer uma pergunta ou falar alguma coisa. Então, acho legal a gente, não, abrir, né? Se alguém quiser fazer uma pergunta ou fazer algum comentário sobre o assunto. E aí, acho que depois disso a gente já pode fechar, se estiver tudo bem para vocês, né? Porque meu, se deixar, ela fica aqui, é isso, né? Conversa de bar, cara. Se for conversa de bar, vai na madrugada fora. E talvez a gente faça isso, tá? A gente deve fazer isso em breve, mas aí só pra gente fechar. Mas na primeira vez não dá, né, cara? Vai que o cara chega lá e fala assim, pô, esse Luiz é louco, nunca vou sentar na mesa de bar com esse cara. É legal se conhecer primeiro pra saber qual é a loucura que você tá se enfiando nas próximas, né? Então, assim, essa primeira foi Eu ótima. recomendo. Eu Acho recomendo que... conhecer você antes, Lu. Cuidado para Então foi convidar mineiro para mesa de bar, hein? Ah, então, né? Entendi. Mas aí então, pessoal, ó, pô, fica à vontade agora. Também, se não tiver, a gente pode já partir para os finalmente. Mas se tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário, alguma coisa para fazer, fiquem à vontade aí, tá bom? Bom, vou falar aqui rapidinho. Queria agradecer aí o Paulinho, né? Vou chamar ele assim também, porque foi assim que a Naira apresentou pra gente. Eu participo aqui da condução do estudo na La Mission, junto com o Luiz Augusto, a Fê, a Naira e o Luiz. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade. É uma coisa que a gente vem aí tentando estreitar esses laços com quem organiza, com quem está na ponta, tem essa proximidade, né? Com os corredores, que é principalmente sim, a minha linha de pesquisa, né? Obrigada aí pela oportunidade e vamos aí tocando os estudos. A gente tem aí bastante trabalho para fazer. A gente quer chegar nesse programa de prevenção ou cartilha, então saber que vocês estão abertos também para isso é super importante para a gente. E aí dar um gás para a gente aí botar a mão na massa. E então, brigadão, pessoal. E vamos marcar mesa de bar. Adoro. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês aí, né? E podem continuar contando comigo de uma forma até mais incisiva nesse próximo ciclo de La Mission. Já estou criando um grupo de estudo da La Mission aqui, viu, Naira? Eu vou te inserir nele e aí você vai passando pro Bora, pessoal aí bora, o que a bora. gente vai falar por lá. Bom, eu vou O, aproveitar então também e agradecer aqui, desculpa se eu cortei alguém, é, agradecer o Santiago, o imensamente. Santiago, o Santiago tinha levantado a mão, mas Ah, pode o falar primeiro, Santiago, depois a gente. Não, não não, quer. mas pode, Ah, tá pode ir bom. lá. Não, só agradecer, só tenho a agradecer também a participação de todos. O Eric também agora abriu a câmera, um querido, também está aqui acompanhando. Ele trabalha junto com a Marina. Então, assim, muito obrigada, tá, a todos e vamos que vamos botar a mão na massa. E valeu, viu, espanhol? Você é fera. Vocês que são, eu só tô aqui fazendo de conta e colocando vocês em contato. Santiago, vamos lá, cara. Diga. Bom, um prazer. Meu nome é Santiago, sou recente aqui, caí de paraquedas aqui, mais ou menos. Pelo que eu pesquisei por cima, eu vi que a missão é um evento que acontece na Argentina, se mal não. Então, mais ou menos que fiz a pesquisa porque caí de paraquedas aqui, tá? E achei bem interessante o que vocês estavam falando. Mais que uma pergunta, seria um pedido para conseguir acompanhar vocês sobre a metodologia que vocês usaram referente à coleta de dados. Por exemplo, vocês foram lá na competição, vocês perguntaram, foi antes, foi durante, foi depois, como vocês contataram os atletas, como foi seu N, o que vocês fizeram para coletar esse seu N, todos os contatos. Seria legal para tentar conseguir acompanhar e aportar para vocês. É isso, diga. Eu acho que sobre a La Mission em si, acho que talvez o Paulo possa falar no meu lugar aqui. A La Mission ela é uma prova que tem origem na Argentina, aí tem a etapa da Argentina ainda, acontece lá em São Martín de los Andes, Villa Langostura, e desde 2013 tem a etapa aqui no Brasil. E eu estou à frente da prova desde 2017. Esse próximo ano a gente está indo para a 10ª edição no Brasil. Então tem a La Mission
Argentina e a La Mission Brasil, que acontece sempre no mês de agosto. Bora correr lá, né? Ô Luiz, você vai correr ou você já correu? Acho que o Luiz vai correr a próxima, né? Então, já faz 2 anos que eu tô esperando para correr a La Mission. Ano passado eu tava. Esse ano eu perdi porque eu tava na Holanda. Ano Eu que tava vem morrendo. Eu também estou Esse ano esperando há 2 anos para correr de novo a La Mission. Você vai continuar esperando, né? Já era. Nossa, eu tava morrendo de vontade de correr, aí eu fui correr com o Luiz, me peguei numa descida lá, falei, nossa, me quebrei inteiro, falei, acho que não tô preparado. Bom, mas continuando então, Santiago, sobre a metodologia, na verdade existem duas metodologias diferentes que a gente está conversando aqui. Teve um primeiro estudo que a gente fez, que foi onde começou essa história do Health Trails Brasil, né? Que a Fernanda me procurou para fazer o mestrado, porque ela tinha ficado sabendo dos meus estudos na Holanda, e aí ela fez o mestrado dela com uma metodologia transversal, então um questionário que a gente aplicou para corredores do Brasil que poderiam responder. Então a gente fez essa divulgação através de, principalmente de mídias sociais e de provas de corrida. Tô certo, né, Fernanda? Foi provas de corrida e mídias sociais. E e-mailings de amigo, né, obviamente, mas foi basicamente essa a estratégia. E esse foi o primeiro, assim, que a gente fez um corte transversal para entender a população e entender um pouco o perfil de lesões. O que a gente tem feito nos últimos 2 anos, que aí a Naira falou assim, a Naira mandou uma mensagem um dia, falou assim, olha, eu estou trabalhando aqui numa prova e tal, será que a gente não podia fazer alguma coisa? Acho que faltava um mês para a prova. Eu falei, pode. Aí virou isso, entendeu? Basicamente foi isso. E aí o que a gente fez foi o seguinte, a gente está fazendo 2 momentos, esses 2 anos, a gente fez 2 momentos de coleta, um antes da prova e um depois da prova. Porque a gente queria entender o perfil desses participantes, né? Então o pré-prova também tinha a ideia de entender o perfil deles, mas basicamente a gente queria entender assim, ó, no antes e depois, o que acontece com esse cara nessa prova, entende? Quer dizer, será que as lesões aumentam, será que não? Enfim, é basicamente isso que a gente queria ver. E aí, como a gente disse aqui, não, né? Basicamente foi a mesma, tanto no período antes quanto no período depois. Mas basicamente foi isso. E via questionário, o recrutamento desses 2 anos que a gente fez na Mission foi via mídia social, né, dos canais do La Mission e tudo mais, o Paulinho ajudando a gente a disparar e-mail com o mailing lá que ele tem, e através das páginas, né, de Instagram e tudo mais que eles têm lá. E a gente do Cycle também utilizando mídia social para tentar fazer essas divulgações. Acho que no primeiro ano a gente não lembro direito se no primeiro ano a gente fez recrutamento pessoal lá na prova, acho que não, né? Não, Ou Lu, fez? não. Não. Foi sempre com Então nenhum questionário. deles. Sempre por questionário e sempre a divulgação online. Não teve pessoal Inclusive, como teve na primeira etapa. eu ia falar aí pra gente tentar fazer uma força-tarefa pra esse ano ir lá. Eu não corro, né? Mas eu posso ir lá pra fazer a força-tarefa de Cara, pesquisadora. Não super corre É, bom. ainda. essa Não ideia eu já corre ia sugerir ainda. mesmo. A Universidade de Viçosa vem com um grupo de pesquisa, Ah, eles fazem coleta de sangue ali para poder gerar os dados que eles precisam. Eles pegam uma amostragem de atletas, enviam uma pulseira para acompanhar o sono 30 dias antes da prova, durante a prova e uma semana depois da prova também. Então, por isso que colocar vocês para conversar vai ser interessante. Vai ser ótimo. Respondeu a sua pergunta, Santiago? Tá tranquilo? Perfeito. Pessoal, mais alguma coisa? Alguém mais com pergunta ou comentário? Bom, se não, fica aí o super agradecimento para todos vocês de maneira geral, tipo, a galera do Saipo que, pô, esses moleques são fantásticos. Na verdade, eles tocam o grupo, eu só realmente fico atrapalhando aqui, que quando eles me pedem para mandar um vídeo, eu envio atrasado. Basicamente é isso que eu faço. Mas agradecer também imensamente vocês que fizeram isso acontecer, né? A Naira que foi quem propôs isso para mim no primeiro momento, o Paulo que impressionantemente apoiou a ideia, foi para cima, Marina Ferrari, né, que está dando o seu apoio e tá presente aqui com a gente, fazendo as suas contribuições, colocações brilhantes, aos participantes que estão aqui também acompanhando e tudo mais, né, dando esse suporte para a gente. Então, assim, é super agradecimento e dizer que a gente está tentando é fazer o nosso melhor aqui, de fato, para melhorar a saúde de todo mundo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo aí pelo evento, por ter acompanhado. E
A gente segue com as divulgações das atividades do Sample. Quando as coisas desse estudo estiverem envolvidas, a gente também vai fazer essas divulgações por lá. E vez ou outra aí a gente faz umas reuniões dessa para divulgação das próximas etapas, né? Porque os artigos dos primeiros anos ainda do La Mission ainda não saíram, vão sair provavelmente. A gente pode fazer um evento de divulgação dos resultados finais também. E provavelmente quando isso acontecer, a terceira etapa já vai ter se iniciado, e aí a gente pode até conversar sobre isso também. Alguma coisa a mais, meninos e meninas? Então é isso, a gente tem reunião do Cycle Journal Club quinta-feira, às 19 horas, com o capítulo do livro Rápido e Devagar. Vai ser o capítulo 2 que a gente vai discutir. Então, quem quiser também, fica à vontade, tá aí o convite, pessoal. Obrigada. Nessa quinta, Pamela, vai ter essa quinta. Beleza, show. Então é isso, pessoal. Naira, tranquilo? Só agradecer muito mesmo. Eu sou uma fã absurda do grupo, não tinha como não lembrar do grupo. Inclusive, só deu certo por vocês. Eu fui uma pequeníssima ponte aí. Gostaria, sem dúvida, de conseguir participar mais ativamente, mas só o Paulinho fica pinado no meu WhatsApp na época da Lamisión. E olhe lá. Então, é isso. Sem essas conexões, a gente não vai para lugar nenhum. Acho que tudo que está surgindo é só resultado disso, né? Dessas conexões incríveis que a gente vai fazendo. Um ponto aqui muito especial, eu acho fantástico a gente contar com pequenas comunidades, e a Marina é uma representação nacional para mim disso, né? Que o Corre Junto nem tá mais tão pequena comunidade assim, né, Mai? Eu fico muito feliz por isso. Mas poucas coisas são tão específicas, tão nichadas quanto essas comunidades. E, poxa, obrigada por estar aqui, Má, obrigada. Já te agradeci pessoalmente por fazer isso pelo Trail. Eu acho que a gente desmistifica muita coisa e, sem dúvida, saiba que você é um agente importantíssimo para a gente no face-to-face, sabe? No tete-a-tete, assim, com as pessoas. Então, obrigada de novo. Tenho um carinho especial por você e por tudo que você e o Conrado fazem. E é isso, tá? Obrigada. Eu acho que, no geral, né? Obrigada aos atletas, né, gente? Sem a resposta deles, a gente não ia para lugar nenhum. Então, eu queria terminar falando isso. Sou muito grata a todo mundo que responde, a todo mundo que acredita no que a gente faz de forma geral. Muito Show de legal, bola. obrigada. Ah, desculpa, Luiz, te cortar. Não, sabe assim, aproveitar só para dizer também, agradecer o convite de vocês, legal estar nesse grupo, né? Acho bem interessante, assim, não é uma área que eu entendo, mas estou aberta, sabe, a aprender, né? A entender mais, eu gosto de aprender novos assuntos. E, bom, não preciso nem dizer, né, minha super admiração também pela Naira e pela Fernanda, né? Não à toa a Fernanda representa aí a parte de fisioterapia do Corre Junto, que é um projeto meu e do Conrado, e assim, é um projeto que a gente realmente tem todo o amor e carinho, sabe? Quando a gente começou a idealizar, a gente realmente sentou para pensar como a gente gostaria de participar de um programa de treinamento, e a partir daí tudo foi desenhado para o Corre Junto. E a Naira, querendo ou não, ela já participou de várias edições, né? Então, assim, também uma E só super não fui mais por admiração. falta de tempo. Exatamente. E vira e mexe, a gente sempre comenta aqui, pô, a Naira e o Bruno, né? Vamos chamar, porque assim, sempre agregam. E aproveitando aqui o nosso contato, deixar à disposição o canal do Corre Junto para divulgações, tá? Né? Alguns artigos, sabe? Alguma coisa interessante, assim, a gente também pode conversar a respeito, tá bom? Bom, perfeito. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, então é isso. Acho que a gente pode finalizar para a gente poder ir para nosso sono, né? Porque senão a gente vai entrar nas estatísticas aí de sono ruim. Gente, essas horas já estou ficando cansado nesses últimos tempos. Daqui a pouco acho que eu vou dormir mesmo. Mas enfim, muito obrigado de novo pela participação de vocês. Foi um grande prazer e a gente vai seguindo nas divulgações das nossas atividades para cada vez mais a gente partilhar das informações aí. Muito obrigado, galera. Boa noite. Obrigada, galera. Eric, bom Valeu, ver boa você noite. aqui.